Senhoras e senhores, para falar do futuro de trabalho, Eduardo Diogo. Palmas! Bom dia, pessoal. Bom dia. Aproveitar aqui que ainda são 11h25. Bom, a gente tem um desafio aqui grande, né? Que é um sábado pela manhã, momento extremamente agitado e animado, e a gente poder bater um papo. Então a gente vai ser sintético, porque na verdade o que a gente gostaria aqui era de poder trocar ideias com vocês. Eu acho que na dinâmica tem um espaço para a gente poder debater na sequência, é isso? Se for o caso, se vocês quiserem. Mas bom, primeiro expressar aqui a minha gratidão pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês um pouco sobre esse futuro, né? Ontem a gente conversou lá na abertura, e eu quero dar um abraço no nosso deputado Tiago Corrêa, que deve estar aqui em algum local, não estou vendo o Tiago, mas ele está por aí em algum local. E dar um abraço a você, Tiago. Alegria estar aqui com vocês. E dizer o seguinte, ontem lá na abertura a gente conversou que a gente ia trocar algumas ideias sobre um tripé, que era pessoas, planeta e profit em inglês, são 3 P's, que são o lucro, né? Que é o lucro nosso aqui do caso. E como eu entendo muito pouco, tanto de lucro como de planeta, eu quero aprender com vocês essas duas vertentes e quero dividir um pouco das minhas percepções com vocês sobre um pouco de pessoas, que eu me dediquei um pouco na vida a gente poder trocar ideias com outras pessoas sobre isso e tentar aprender um pouquinho sobre esse contexto. Antes disso, perguntar o seguinte, quem é que tem contato aqui com as ações do Sebrae? Quem é? Levanta a mão, por gentileza. Oi, Jorge, Cabral, Franklin. Aqui a gente tem aqui esses 3 diretores do Sebrae aqui do estado da Bahia. Alegria grande estar aqui com vocês. Muito obrigado pela atenção e o carinho que vocês tiveram ao longo desses dias aqui na Bahia. Obviamente extensivo para toda a equipe do Sebrae. Essa turma aqui é a turma que cuida do Sebrae, que dirige o Sebrae aqui na Bahia. Turma de primeiríssima linha. Tanto os 3 diretores como toda a equipe do Sebrae aqui. Mas, bom, dentro desse contexto, pessoal, a gente fala aqui rapidamente alguns predicados que eu acho que do ponto de vista nosso, de gente, de pessoa, ele vai nos ajudar a gente estar sempre antenado com todas essas transformações que o mundo nos impõe já, né, Tiago? E vai nos impor cada vez mais. Eu digo que a gente está vivendo um momento que é a certeza da incerteza. E eu acho que isso aí vai meio que para sempre, a gente viver cada vez mais essa certeza da incerteza, que é a certeza que tudo vai mudar. E tudo vai continuar mudando. E vai mudar cada vez mais rápido, impactando a vida da gente de modo mais rápido. Então, eu entendo assim, uma das coisas fundamentais que a gente vai ter que se preparar, que a máquina não vai poder e não vai conseguir nos substituir, é essencialmente o fato de que nós somos humanos. E como nós somos humanos, nós temos, no meu humilde entender, começar tendo consciência de nós mesmos, tendo consciência dos nossos atos, entendendo por que a gente reage de uma determinada maneira, de acordo com uma determinada circunstância, e outras pessoas reagem diferentes. A gente entender e tentar julgar menos o nosso próximo e tentar aprender mais com efetivamente o que a gente faz. Se a gente não entende as coisas que nos impactam e a maneira com que a gente reage diante dos fatos, fica difícil a gente ter um caminho exitoso, seja em qualquer que seja a área de atuação, social, familiar, empresarial e por aí vai. Então, acho que esse primeiro momento de tomada de consciência de nós mesmos, do ponto de vista para qualquer trabalho no futuro, eu tenho a impressão que é algo que a gente deve ficar de olho muito grande e focado muito nele. O segundo que eu diria é o comprometimento, pessoal. É a determinação, é a força de trabalho. Nada supera isso. Porque com isso a gente vai em busca da competência que a gente precisa, para desenvolver as habilidades que a gente precisa. A gente vai em busca de todo o restante. Mas se a gente não tiver essa pegada, se a gente não tiver essa disposição, é difícil demais a gente ter uma condição e uma facilidade da gente seguir adiante nessas outras, vamos dizer assim, faces da vida. Eu queria destacar um terceiro predicado, que eu diria a confiabilidade. Ao longo da vida, e aqui a maioria de vocês são pessoas super novas, que têm um tempo enorme pela frente, e eu diria o seguinte, tentem se preservar dos convites das horas fáceis, tentem se preservar de qualquer armadilha que às vezes a vida
ou por alguma conjunção, seja lá qual foi, colocou para a gente, mas não caiam nas armadilhas. Se preservem, os homens não tropeçam, e quando eu digo os homens, obviamente os seres humanos, homens e mulheres, não tropeçam em montanhas grandes. A gente tropeça em pedrinhas pequenas. Então fiquem de olho nas pedrinhas pequenas, ou nas pedras um pouquinho maiores, e tentem se preservar e manter sempre um nível de confiança no que vocês falam, um nível de confiabilidade, quando vocês escutarem, serem efetivamente entendidos e compreendidos por isso. Outra coisa que eu entendo que seja fundamental é a gente desenvolver cada vez mais a nossa capacidade de decidir. Escutar todos os atores, todas as pessoas que se envolvem nos processos que a gente está liderando ou que a gente está participando. Mas vocês, eu sugiro que ao longo da vida profissional, sempre após esse processo de ausculta coletiva, vocês decidam. Não posterguem aquilo que necessariamente vai ser prejudicial, ser postergado, porque aí pode dar margem para uma série de outras vertentes e outras percepções dentro das organizações. E a gente está falando aqui, efetivamente, do trabalho, né, desses predicados que a gente entende que sejam importantes para as pessoas terem com relação ao futuro. Outro aspecto que eu quero destacar é o seguinte: quem é o responsável pela vida de vocês são vocês. Nós somos os responsáveis pelas nossas vidas. Não terceirizem a vida de vocês. Não coloquem em cima de pai, de mãe, de amigo, de amiga, de seja quem for, a responsabilidade, o êxito ou não o êxito da vida de vocês. Assumam a vida de vocês. Todos nós somos os agentes prioritários das nossas próprias vidas. Nós não podemos terceirizar isso. Outro aspecto que eu gostaria de jogar aqui para a ponderação de vocês é a capacidade de nos adaptarmos. Eu falei no início que a gente vive essa certeza da incerteza e cada vez mais a gente vai ter a necessidade de desenvolver habilidades para nos adaptarmos às mudanças que são constantes. A gente está jogando aqui uma série de aspectos para, como eu falei e repito, a análise e o julgamento de vocês. Um basilar que eu entendo, pessoal, e a gente está aqui do lado do mar, Salvador banhada, tá certo, também pelo mar. Então, um que eu entendo que seja fundamental é a humildade. A humildade, por que eu mencionei o mar? Porque o mar, ele é tão grandioso e tão uno, tão maravilhoso, que ele tem a humildade de se colocar abaixo de todos os rios da face da terra para poder receber as suas águas. E se nós tivermos a humildade, quando a gente tiver qualquer que seja a oportunidade nas nossas vidas, ao invés de dizer assim, quando alguém vai nos dar um conselho, quando alguém vai fazer uma observação, quando alguém vai fazer qualquer tipo de comentário, ao invés da gente dizer, eu já sei o que o cara vai falar, se a gente tiver a humildade de escutar um pouquinho e aí sim depois fazer o julgamento, se isso interessa ou não para a gente já vai estar começando bem na frente. Então é a humildade para nos colocarmos em posição de receber, assim como também a humildade de nos colocarmos em posição de questionar os nossos dogmas, de questionar, será que efetivamente o que eu penso e o que eu acredito condiz com a realidade? Ou será que isso já está superado? Será que a realidade hoje é outra? Aspectos sobre esse futuro, sobre soft skills ou qualquer outra maneira que a gente queira chamar. Outro aspecto que eu entendo que seja fundamental do trabalho e do futuro, pessoal, é quando a gente está em situações que a gente pode dar oportunidade para outras pessoas, com base no mérito, não com base em qualquer outro tipo de coisa, mas com base no mérito. Obrigado. Com base no mérito, valorizando efetivamente quem está dando de tudo para a organização. Façam isso quando vocês tiverem essa oportunidade. Deem oportunidade de lideranças, deem oportunidade com que outras pessoas se sobressaem, seja em qualquer momento. E eu estou falando isso, às vezes a gente fala, pô, mas eu não tenho nenhuma função que me dá oportunidade de dar oportunidades para outros. Pessoal, todos nós somos líderes e liderados a todo instante das nossas vidas. Todos nós, a qualquer momento. Eu tenho certeza, se vocês forem analisar a vida de vocês,
No dia a dia, vocês exercem a função de líder e liderado, trocando e alternando isso várias vezes ao longo do dia. Quer seja com a sua mãe, quer seja com seu filho, quer seja com seu irmão mais novo, com a sua irmã mais velha, quer seja com uma pessoa na rua que a gente tem a oportunidade de ajudar, quer seja como outra pessoa que dá uma orientação para a gente, e aí nós somos seguidores. Então, essa função, ela se alterna o tempo inteiro nas nossas vidas. E toda vida que a gente tiver essa oportunidade, conforme eu falei, de dar oportunidade para outros, eu entendo que seja bem-vindo. Outro aspecto que eu acho fundamental, que está muito escasso na nossa sociedade hoje, e a gente tem, cada oportunidade que a gente tiver, principalmente, repito, com pessoas novas, como é o público jovem que está aqui, certo? A gente falar, pessoal, sobre desenvolvermos uma habilidade de conseguirmos falar para além daqueles que efetivamente concordam com tudo que a gente pensa. Falar e ser ouvido para além desse grupo menor, que é o grupo que a gente se sente mais confortável, porque nós dividimos mesmas crenças, mesmos objetivos. A sociedade, nós todos, enquanto sociedade, precisamos de escutar mais uns aos outros. Nós temos que desenvolver essas habilidades. Isso é uma habilidade fundamental, não só do trabalho do futuro, mas do convívio humano do futuro. Isso é importantíssimo para a gente. Assim como para que a gente possa construir essa sociedade que seja cada vez mais, eu diria, humana, a gente tem que aprender também, e é fundamental para o trabalho, para a gestão e para a vida, nos colocarmos no lugar dos nossos irmãos. Tentarmos ver a vida sobre a perspectiva de irmãos nós outros. E aí a gente entender por que as pessoas, com as suas histórias de vida, com aquilo que elas aprenderam, elas têm perspectivas divergentes das nossas. E aí, da divergência, a gente convergir para que possa tudo isso ser um grande caldeirão de sucesso para a nossa sociedade. Para que a gente possa, obviamente, caminhar cada vez mais numa rota que seja melhor para todos. São aspectos que entendo eu, esses que eu joguei aqui para a percepção de vocês, que são fundamentais. E aí, tudo tem a questão dos princípios e dos valores. Quais são os nossos princípios e os nossos valores? O que é que a gente entende que sejam aspectos que a gente não deve, de jeito nenhum, flexibilizar ao longo da vida? Definam-os com muita clareza. E flexibilizem todo o restante para a gente obter resultados. Porque se a gente não conseguir ter um nível de flexibilidade grande para fazer aquela adaptabilidade que eu mencionei no início, a gente não vai conseguir ir adiante. Pessoal, no Sebrae, eu digo que a gente está vivendo a cultura do amar. E eu entendo que ela serve para qualquer que seja a organização, e eu entendo que ela sirva também para se aplicar no trabalho daqui para frente. A cultura do amar, o primeiro A é de alegria. Fazer as coisas com ludicidade, porque ela nos ajuda nesses ambientes que a gente vive, que são sempre repletos de um nível de complexidade alta e de um nível de incerteza antes, a gente diminuir resistências. O M de meritocracia, conforme eu já falei. O A de austeridade, para que a gente seja cada vez mais austero, zeloso, cuidadoso em tudo que a gente faz. E o R me reporta aos resultados que eu falei, depois que a gente define os nossos princípios e os nossos valores. Porque tudo na vida, eu acredito que ele vai se resumir no legado. Por isso que ontem eu brinquei, comecei e agora encerro falando sobre esses três. Planeta, sobre o lucro, porque as organizações privadas e o trabalho têm que gerar efetivamente lucro, porque senão elas não são sustentáveis. O Estado, o país mais rico do mundo, que tem a economia mais pujante, é o que mais doa após ter efetivamente o seu lucro, que são os Estados Unidos. E, obviamente, pessoas, porque tudo se inicia e tudo se encerra dentro de nós, dentro de cada um de nós. A sociedade nada mais é do que um espelho do que nós individualmente somos. Então, quando a gente diz que a sociedade é assim ou é assado, a gente está, na verdade, se referindo a nós mesmos. Isso é cada vez mais uma reflexão para que a gente possa caminhar no sentido, né, dessa sociedade que cada vez mais aglutine as pessoas, que dê oportunidades a todas as pessoas, todos os nossos irmãos e irmãs que não tiveram uma condição de nascer tão bem ou que não tiveram ainda o acesso a condições
semelhantes às nossas, porque tudo isso se resume a legado. Qual é, efetivamente, a nação que a gente está entregando e que a nação que a gente está recebendo. E como, repito, vocês aqui são muito mais jovens do que a gente, bem mais jovens, viu, Jorge? Do que a gente, vocês terão essa oportunidade, já têm essa oportunidade de construir isso agora. E aí, que vocês possam fazer o máximo de tudo que vocês queiram fazer na vida para não chegar ao final dela com nenhum nível de arrependimento, achando que a gente poderia ter feito mais do que efetivamente a gente fez. Então, coloquem tudo que vocês têm no mínimo que vocês fazem, para que a gente possa colocar o nosso país cada vez mais no que a gente está chamando da rota da prosperidade por meio de uma grande teia da fraternidade na nossa sociedade. Então, que Deus possa nos ajudar a construir cada vez mais essa rota, assegurar cada vez mais essa teia, porque o nosso país está precisando cada vez mais de união, cada vez mais pensarmos no todo. E aqui eu aprendi o Umbutu, acabei de aprender, e eu gosto sempre de falar do Oré e do Iandé, que vem do Tupi-Guarani. O Oré é o nós restritivo, é o nós da nossa panelinha aqui, pode ser o A, o B, o C, mas não é o nós includente. E o Iandé é o nós que inclui todo mundo. Então, que a gente possa cada vez mais proteger e trabalhar o Oré, e nunca privilegiar trabalhar o Iandé, que é o nós includente, e nunca privilegiar o Oré, um nós restritivo, que representa só uma determinada parcela, em detrimento da coletividade maior e da nossa nação brasileira como um todo. Então, para isso, requer que cada vez mais nós possamos elevar o nosso nível de consciência, individual e coletivo, trabalhando cada vez mais para o bem do presente, melhorar a vida nossa, das pessoas que hoje estão no mundo, que merecem uma vida absolutamente, acima de tudo, feliz, e, obviamente, fazermos e entregarmos cada vez mais um legado para as próximas gerações, sempre com a bênção de Deus. Então, muito grato a todos pela oportunidade de trocar ideias com vocês. Muito obrigado. Sim. Tá. Eu sento. Eu sento. Cadê? Quem quer perguntar? Levanta a mão. Ali atrás. Bom dia. Oi, bom dia. Eu acho o tema super importante, agradeço a explanação. Eu cheguei atrasado, desculpa, mas eu vim porque eu estava na palestra do Bob e tal. Entendo muito essa parte do amor, da filosofia e da gente, como estamos aqui no ambiente de criativos e tal, sabemos dessa questão do olhar para quem está iniciando trabalhos, iniciando o processo. Eu sei que o Sistema S está passando por um período, estamos todos passando por um período politicamente muito difícil. Sei que o Sistema S também está sob essa perspectiva. Quero saber se existe algum pensamento do Sebrae, alguma resolução nova dessa semana, sobre o que aconteceu recentemente, no dia 3, quando o governo federal, unilateralmente, sem questionar ninguém, excluiu das atividades MEI todos aqueles CNPJs ligados à cultura. Então, todo mundo que está nesse momento criativo de início de processo, aí eu digo professores de artes, músicos, DJs, produtores musicais que estão enquadrados nessa perspectiva MEI, que podem dar nota fiscal, podem se enquadrar dentro da formalidade, de uma hora para outra não vão poder mais se enquadrar nessa formalidade, vão regredir, não é? Porque não vão estar mais, inclusive, contribuindo com a Previdência Social. E o Sebrae, como grande apoiador dessa cadeia de início de processo sustentável da criatividade, eu já tive diversas parcerias, palestras, sou eternamente grato com o Sebrae. Quero saber como se tem algum posicionamento já formado. Eu venho conversando com pessoas do Sebrae de outros estados e tal, e ainda está todo mundo assim foi pego subitamente por essa decisão, que vai impactar de forma muito grande nesse fomento da indústria criativa. Queria saber se existe algum posicionamento e tal. Muito obrigado. E conta teu nome, por favor. Eu sou o Tico Marcos. Tico. Marcos. Beleza. Tico, primeiro, obrigado pela pergunta.
Eu vi que você conhece bem o Sebrae, pela sua pergunta, e trazer um pouco mais de informação para nivelar um pouco também a turma sobre esse contexto. Bom, o Sebrae, como muitos de vocês, eu acredito que a grande maioria conhece, mas não necessariamente a maioria já teve trabalho ou oportunidade de interação, como o Tico, obviamente, a gente percebe que ele tem, né, uma proximidade bem maior. Mas o Sebrae tem como público-alvo, pessoal, no Brasil inteiro, 15,5 milhões de MEIs, micro e pequenos empresários no Brasil. 99% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. E a gente tem um desafio gigante do ponto de vista de país para que a gente possa disseminar o empreendedorismo, né? Então, assim, Tico, a gente, do mesmo jeito que eu falei que no trabalho e no mundo em geral a gente vive esse momento da certeza, da incerteza, a gente vive também com relação a uma série de aspectos que a gente, às vezes, acha até que são consolidados. E o que eu digo é o seguinte, que toda vida que surgirem situações que possam impor a gente a uma nova realidade, como essa que você muito bem demonstrou, a gente vai ter que ser criativo para poder sair dela. E o que eu posso afirmar para você é o seguinte, o papel fundamental do Sebrae é disseminar o empreendedorismo, fortalecendo o seu foco principal, que são os MEIs, os micro e pequenos empreendedores, tá? Dentro do aspecto mais abrangente, é trabalhar por um Brasil melhor. E a gente sempre vai se adaptar, a gente sempre vai buscar soluções para que a gente possa continuar fazendo isso, por mais que situações outras venham nos impor. Aqui no Sebrae da Bahia, em específico, é onde você mora, os 3 diretores estão aqui, certo? São pessoas extremamente, além de competentes, comprometidas com o empreendedorismo, com a economia criativa, tanto que estão os 3 aqui presentes, tá? E eu tenho certeza que a gente vai buscar a solução para continuar apoiando, porque a gente tem a obrigação de transformar a vida das pessoas por meio do que é a nossa maior bandeira, que é a bandeira do empreendedorismo. Ok? Obrigado. Obrigado, Tico. Mais alguém tem pergunta? Pessoal do lado esquerdo. Alguém tem pergunta aí? Ok. Algumas perguntas a gente recebeu aqui. Eduardo, a gente vai conversar aqui rapidinho. Como as pequenas empresas podem se preparar para serem protagonistas nessas novas relações de trabalho, né? A tecnologia está ao alcance delas? Beleza. Pessoal, a digitalização é um ponto fundamental, ok? A digitalização, a micro e pequena empresa, ela tem que ter um pensamento de como ela vai poder efetivamente se expandir. E a gente sabe que hoje, você utilizar o que todo esse mundo digital nos oferece é fundamental. Então, eu entendo que esse seria um dos desafios. Um outro desafio é a gente inovar, né? Einstein já dizia que a definição de insanidade é você fazer a mesma coisa do mesmo modo e esperar resultados diferentes. Então, a gente tem que identificar o que é que está sendo feito por aí e como é que a gente vai fazer de modo diferente. E aí, outra coisa também que a gente pode ver nas micro e pequenas empresas é identificar o seguinte, qual é o problema que essas empresas se propõem a resolver? Muitas vezes, pessoal, empreendimentos maravilhosos nascem de uma necessidade pessoal nossa, um problema pessoal que a gente tem, que de repente a gente percebe que ele é da coletividade. E aí, ao resolver esse problema, a gente traz e passa a desenvolver um empreendimento de sucesso. Então, um caminho interessante, uma dica que eu diria para os que já são e os que ainda não são, mas, enfim, tentem identificar problemas que a sociedade tem e tentem buscar formas alternativas de resolvê-lo. Às vezes é uma coisa simples que a gente acha que não é tão, vamos dizer assim, pode dar um potencial grande, mas efetivamente dá para a gente um potencial e leva a pessoa a ser um empreendedor de sucesso. Então, assim, os desafios, respondendo de modo objetivo, digitalização, inovação e, obviamente, a qualificação. Porque o acesso ao crédito, a gente está trabalhando de modo muito enfático nisso, tentando gerar cada vez mais, eu não sei se vocês viram, as empresas simples de crédito que foram criadas agora, já foram criadas mais de 500 no Brasil inteiro. Então, a gente está tentando levar o crédito também, além dos bancos oficiais já, mas também com a sociedade, a poupança que os brasileiros têm, poder ser destinada também, parte dessa poupança, por meio das empresas simples de crédito.
Então, esses basicamente são os nossos grandes aspectos. E o micro e pequeno empresário brasileiro também fala, eu falei qualificação, e ele fala na profissionalização. Ou seja, esse momento de que ele possa se desenvolver ali a partir de uma empresa que não é tão profissionalizada, mas que ele possa dar um nível maior de profissionalização nessa empresa para que ela venha a poder deslanchar. Então, basicamente, esses são alguns, não todos, mas alguns dos desafios que a gente tem. Diogo, muito obrigado. Eu gostaria que você fizesse as considerações finais e, mais uma vez, te agradecendo por uns minutos de muito conteúdo e muita criatividade. Por favor. Bom, pessoal, minha palavra final é mais de gratidão por estar aqui com vocês. Eu adoro fazer interação com pessoas, eu adoro trocar ideias. Repito, entendo que a gente está numa construção de país bem macro e o nosso grande objetivo, meu caro Tiago, meu caro Jorge, meu caro Cabral, meu caro Franklin, todos vocês, leve meu abraço à Ana, Tiago, por favor, mais uma vez, o agradecimento pelo convite. Mas o nosso grande desafio, eu entendo, é nós podermos, por meio dessa grande convergência, unindo todo o nosso país, a gente construir uma nação muito além, muito maior, muito mais feliz, acima de tudo, do que qualquer um de nós jamais sonhamos. Eu espero que assim seja. Muito obrigado a todos. Palmas, senhoras e senhores, Obrigado. para Eduardo e Diogo. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado.